Vamos lá. Queridos, Deus me conduziu a uma palavra que eu já preguei. Não aqui, mas eu já preguei. E tem algumas ocasiões, mas eu queria falar um pouco mais sobre ela com os irmãos nessa noite. E gostaria de dizer novamente que o nosso pastor, ele não veio hoje, porque ele foi buscar sua esposa e viajou. E também ficará com ela um pouco mais e retornará no domingo. Então ele nos deu essa responsabilidade, que não deixa de ser grande, muito grande. E eu prezo muito e respeito muito a Igreja do Senhor, principalmente com relação à sua palavra. Eu sei o quanto isso é sério. Eu sei que existem pessoas que ouvem esta palavra e o Espírito Santo trabalha fortemente no seu coração e ele segue a conversão, a mudança de vida. Existem pessoas que acabam ouvindo algo errado e ficam perdidos porque ouviram algo errado. Então há uma responsabilidade muito grande em se pregar o Evangelho de Cristo, em falar do amor de Deus. E eu procuro respeitar muito isso, principalmente essa congregação que eu já me apaixonei aí, de agosto para cá. Vamos ler primeiro no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6. Primeiro versículo. A minha versão é um pouquinho diferente, queridos. É uma tradução atualizada, mas a gente entende. Mateus 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Seguindo, oração. E quando orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que está em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Seguimos para o jejum, no versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Agora nós seguiremos para Isaías no capítulo 6. Serei breve, queridos, nós terminaremos nosso culto em ponto. Todo mundo quer ir para casa assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés,
quando resvoavam e proclamavam uns aos outros. Ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como Atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor como clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu queria falar com os irmãos em poucos minutos sobre a importância de termos um momento com o Senhor. Às vezes, na correria da nossa vida, nós esquecemos de separar um momento com Deus. Há quem diga que dizimar a 10ª parte seja também usar a 10ª parte do seu tempo em dedicação exclusiva ao Senhor. Há quem diga, não seriam mais ou menos 2 horas e 40. Estou certo? Parei de estudar já um pouquinho. Nós precisamos ter uma relação, uma intimidade com Deus diária, constante, eterna. Nós precisamos ter uma relação com Deus a todo momento. E muitos acham, queridos, que a relação com Deus ela deve ser somente no culto. E não é. Alguns se preparam, acordam na quarta-feira e dizem: hoje à noite eu irei ao culto me relacionar com Deus. Outros dizem: eu irei na sexta e acrescento ao domingo, irei para a escola bíblica, depois eu volto para o culto à noite. E eu preciso me relacionar com Deus neste momento. Só que a nossa relação com Deus, ela não está resumida aos cultos. A nossa relação com Deus é uma relação diária. Aleluia. Nossa relação com Deus é uma relação constante, a todo momento. Para vocês terem noção, eu já comentei aqui na congregação que antes de eu vir para esta congregação, estava na sede já faria 4 anos, e eu estava na segunda-feira anterior ao domingo da reunião, em que fui designado para cá com o pastor Marcelo e o presbítero Sérgio. E na segunda eu ouvindo algumas canções do Thales Roberto, famoso, né? Todo mundo ouvindo. E eu coloquei no celular e estou ouvindo. E Deus falou claramente nos meus ouvidos: você será transferido para uma congregação. Amém. Eu estava acostumado com a sede, né, irmão? Os irmãos vão dar um desconto aí. Eu queria ficar na sede. Só que um pouco antes, algumas semanas anteriores, Deus tinha posto um desejo no meu coração de vir para Sapucaí. E eu tive vontade de pedir ao pastor para me colocar aqui em Sapucaí para ajudar os irmãos. E na segunda-feira Deus falou comigo. No domingo, não fui à reunião. Quando eu cheguei no culto à noite, o pastor me chamou e falou: Elias, você foi designado para a congregação Sapucaí. Falei: Deus, é o Senhor mesmo. Não tem para onde fugir. Quando nós temos essa relação diária, queridos, Deus ele nos surpreende falando conosco. Em vários momentos que eu tive a oportunidade para pregar a palavra de Deus, o Senhor falava comigo em casa: você pregará hoje, independente de eu estar estudando ou não. Quando eu estava estudando, eu falava: ufa, estou estudando, estou me preparando. Quando eu não estava estudando, eu me desesperava. Meu Deus, eu vou pregar e eu não nada. Epa!
Aleluia! E fala a sua igreja. Então, quando nós temos essa relação diária, o Senhor ele nos surpreende falando conosco. O Senhor ele nos surpreende, nos mudando. Porque às vezes, quando nós não nos relacionamos com Deus, nós pensamos que estamos certos, quando na verdade não estamos. Quando nós lemos em Mateus 6, nós encontramos 3 atitudes dos fariseus. O farisaísmo hipócrita. Tanto que o texto é bem claro. Não façam como os hipócritas. Ele não falou não façam como os judeus, como os fariseus. Porque tanto os fariseus como os saduceus, eles guardavam a lei e eles brigavam mesmo para guardar essa lei e que essa lei não fosse em nenhum momento distorcida. Mas eles estavam totalmente, queridos, presos a 3 comportamentos. Que era o jejum, a oração e a esmola. Como é que isso funcionava? É mais ou menos assim. Meu pai, grandão com a mim, né? Meu pai, vocês viram? Inclusive eu nem agradeci, estou muito feliz pela presença do meu pai aqui hoje, da minha mãe, alguns membros da minha família, meu tio Eliseu, Anderson, Raquel, Gisele e Márcio. Deus abençoe a vida de vocês. Aí eu vejo meu pai, que é um amigo. Meu amigo está necessitado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar a comitiva. Eu vou ajudar ele. Eu vou dar uma cesta básica. Só que eu quero que todo mundo veja. Porque se todo mundo enxergar a minha atitude, todo mundo vai comentar, nossa, o Elias é um camarada caridoso, amoroso. Não é verdade? Então quando eu der, a gratidão vai para quem, irmãos? Deveria ser para Deus. Mas ela vem para mim. Calma, irmãos, é muito grande. Que besouro é esse, gente? Irmão, olha para mim, irmão. Deixa ele falar. Deixa ele falar que o Fabinho resolveu? Fabinho resolveu nosso problema, irmão. Fabinho resolveu nosso problema. Estou glorificando, Fabinho. Então, quando nós fazemos e nós agimos desta maneira, a gratidão que deveria ser direcionada a Deus, ela é direcionada a homem. Meu pai está necessitado. E ele está fazendo assim, ó, Deus, eu estou muito necessitado da sua ajuda. Eu preciso muito, Pai, que o Senhor me ajude. Aí eu levo para a comitiva, na casa dele, a festa, aqui, Pai, cesta básica, não sei o quê. Como ele vai agradecer a Deus? Meu pai vai olhar para mim e falar, que filho, eu tenho, olha só. Que filho abençoado. Obrigado, filho. Só que eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar a cesta, colocar na frente do portão, bater e esconder da minha mão esquerda. Bato na porta, deixo a cesta, meu pai vai sair, vai olhar, não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí o que ele vai fazer imediatamente? Vai levar para dentro da sua casa e vai falar, Senhor, muito obrigado pela providência que tu me deste. Porque toda a gratidão pertence a Deus. E os hipócritas da época, eles não faziam com o intuito de que essa graça, de que essa gratidão fosse para Deus. Eles faziam exatamente para que eles fossem e recebessem a graça, a gratidão. De forma que quando oravam muito alto nas esquinas, oravam em pé desesperadamente, de forma que alguém olhasse para eles e dissesse, esses são servos de Deus, de fato são religiosos. E quando jejuavam, a hora está indo embora. É rápido, né? E quando jejuavam, querido, eles não lavavam o rosto. De forma que, você viu quando você jejua, você fica com o rosto meio desanimado, fome, né? Natural. Todo mundo está com fome, fica
feliz da vida, alegre. Você fica triste mesmo. Triste. Então eles faziam questão de demonstrar isso. E o que Jesus diz? Quando vocês jejuarem, lavem o rosto, de forma que ninguém enxergue tristeza no olhar de vocês. Se alguém fez isto, já foram recompensados. Mas se você fizer, lave o teu rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Porque aquilo que você faz em secreto, o Senhor te recompensa. Quando você orar, você não precisa ficar repetindo várias palavras e com muitas palavras belíssimas. Sabe por quê? Porque não são de mãos de petições. O Senhor sabe muito bem que se você entrar no seu quarto, falar em secreto com Ele, Ele te recompensará. E nas suas traduções, nós encontraremos recompensará publicamente. Ou seja, o que você faz em secreto, Deus te recompensa publicamente. Você entra no teu aposento, fecha a tua porta, vai em secreto com Deus. Ninguém precisa saber. Mas aí começa bem publicamente. Porque é Deus que está retribuindo. Mas o que eu quero fechar nesse texto, com a vida de Isaías, é que quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós tiramos momentos para ficar sozinho com Deus, sabe? Você está triste, você está desesperado, você não consegue desabafar com ninguém. Mas você fecha o teu quarto, você começa a gritar. Você se desespera para Deus. Você se desespera para Deus. Quando nós estamos no meio de um montão de pessoas, às vezes a nossa face mostra que não somos. Eu simulo uma alegria que eu não tenho. Eu simulo uma paz que eu não tenho. Porque quando eu estou sozinho com Deus, só Deus sabe quem eu sou. Só Deus e eu sabemos. Quando nós nos encontramos com o Senhor sozinho, sabe o que acontece? Eu não sou mais o Elias carismático do meio do povo. Eu não sou mais o Elias que todo mundo vê. É pregador, é um abençoado. Quando eu estou diante da presença de Deus, eu me humilho, porque eu não tenho como ser grande diante de Deus. Quando eu estou sozinho com Ele, eu reconheço que nada sou. Quando eu estou sozinho com Ele, eu reconheço que sou pecador. Glória! Eu reconheço que eu sou dependente dEle. Essa relação com Deus, sozinho, Deus muda muito. Isaías se encontrou com essa presença e ele foi encantado pela visão de ver o rei assentado num trono muito alto. E ele vê uma fumaça encher o templo pela presença do nosso Deus. Só que quando ele se vê com esta presença, sabe o que ele enxerga? Ele fala: ah, Senhor, ai de mim. Ah, Senhor, ai de mim se continuar na sua presença, porque os meus lábios são sujos. Os meus lábios, elas proferem palavras tortas. Os meus lábios se abrem para maldizer. Os meus lábios se abrem, Pai, não para falar do teu amor, mas para falar mal de muitas coisas. Eu tenho lábios sujos. Ninguém falou para Isaías que ele tinha lábios sujos. Nem o próprio Deus. Deus não virou para ele e falou assim: sai da minha presença porque o teu lábio é sujo. Não foi assim. Na verdade, quando ele se encontrou com a presença de Deus, ele teve essa ideia. Ele chegou a esta conclusão. Quando nós nos encontramos com a presença de Deus, nós reconhecemos de fato quem nós somos. E Isaías reconheceu: meu lábio é impuro. E o meu povo também tem lábios impuros. Ele não somente entendeu que ele tinha erros em sua vida,
mas entendeu que a nação era uma nação pecaminosa, era uma nação de lábios impuros, era uma nação que tinha um Deus que já havia feito muitas coisas e mesmo assim não reconhecia o seu poder. Sabe por que muitos de nós temos medo de ficar sozinhos com a presença de Deus? É porque na presença de Deus nós temos que nos apresentar como nós somos e não como o mundo nos vê. É assim. Só tem um porém, queridos. Embora no encontro com esta presença nós enxerguemos o que de fato somos, a misericórdia de Deus impera. De que maneira? Porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos dele, nós alcançamos perdão. E quando alcançamos perdão, somos transformados. E quando somos transformados, somos santificados. E quando somos santificados, nós somos voluntários. Aí o Senhor fala: ei, e aí? Quem é que vai pregar? Quem é que vai pregar? Quem é que vai anunciar? Quem fará parte do meu ministério? Quem anunciará o meu reino? Aí você já se encontrou com essa presença, teve essa relação gostosa com Deus. Sabe o que você vai dizer? Eis-me aqui. Pode enviar a mim, porque essa relação que eu estou criando contigo, essa misericórdia que eu tive com a tua presença, é muito importante em minha vida. E de forma alguma eu poderei ficar estagnado. Eu tenho que servir. Aleluia! Então, se relacionar com Deus traz benefícios para as nossas vidas, nos torna melhores, faz com que entendamos e conheçamos o nosso Deus, faz com que cheguemos à conclusão da nossa finalidade na terra, faz com que cheguemos à conclusão do nosso papel neste mundo. Nosso papel não é vir para o culto e ficar sentado no banco. Nós até podemos e devemos comungar a fé, festejar em Cristo, jubilar ao Senhor, mas quando sair daqui, levar. Aleluia! Conduzir. Vamos sair daqui, anunciar. Essa é a finalidade do povo de Deus nessa terra. Aleluia! Sal é para temperar, luz é para iluminar. Ilumina não é luz, é treva. Aleluia! Se é sal, tempera. Se não é sal, não é tempero. Então, queridos, se relacionar com Deus e principalmente ficar sozinho com a presença dele é bom demais. Você vê quem de fato é e tem que assumir. Quando se encontraram com a presença de Deus, disseram: Senhor, eu sou um alcoólatra. Eu sou um alcoólatra. E eu não quero ser mais. Aí Deus perdoa, liberta e ele deixa de ser. Quando se encontram com a presença de Deus e falam: Senhor, eu sou viciado. Eu não posso sentir o cheiro de algo que se aproxime da cocaína, que eu me desespero. Eu sou levado a isso. Mas eu estou na tua casa, eu não admito, não aceito isso tomando conta da minha vida. Você é perdoado, transformado. Você para. Ninguém olhou para você e falou: deixa de ser um viciado. Você se encontrou com Deus. E a presença dele vai te transformando. Aleluia! Alguns vão à presença de Deus e dizem: Senhor, o mundo diz que não tem solução para a homossexualidade. E eu não sei como me aproximar de ti sendo homossexual. Aí Deus tem misericórdia, transforma, espera. E a pessoa muda, queridos. E nós só mudamos quando nós temos contato com essa presença, quando nós temos esta relação. Então, meu amado,
O assunto é longo, mas não dá para continuar. Se você procurar na Bíblia vários homens que tiveram momentos de uma relação íntima com Deus, eles foram muito transformados. Gideão, quando teve um contato com Deus deu uma coragem assim, absurda para ele. A ponto dele olhar para 300 e olhar para um exército e falar, moleza, vamos derrubar todo mundo. Por isso que chamam de crente de doido, né, gente? Crente é doido assim mesmo. Crente olha e fala, vou fazer sim. E vai lá e faz. Né, pastor? Vou fazer. Não. Mas não é só para a nossa vida financeira não, querido. Não é só para a nossa vida material não. Sabe aquele crente doido que olha assim, olha lá para a estação Tancredo Neves, que está cheio de viciado agora, como os famosos que nós chamamos de cracudo, pessoas se acabando nas drogas, e amigos meus estão lá, o doido fala assim, eu vou entrar lá, eu vou falar de Jesus, pode me bater, pode me matar, fazer o que quiser, eu vou entrar lá. E entra, e Deus opera, e Deus muda corações, porque é necessário que escutem a voz do Senhor e dizer, quem acha que está dentro deles, e quem acha que enviar a minha palavra lá, Senhor, envia-me a mim, eu vou. Só que quando você não se encontrar com a presença de Deus, covardia impera. Mas quando você encontrar com ela, meu irmão, nada te segura. A coragem entra no seu coração, você vai para onde for. Fiz uma viagem com uma equipe missionária para Minas Gerais e nós chegamos numa cidade católica, quase que na sua totalidade. E nós chegamos à conclusão de que realmente seria difícil falar de Jesus lá. Mas nós vamos. Quando a gente passava pelas ruas falando do Senhor e entrávamos em casas para orar pelos enfermos, para dar mais atenção a quem cedeu naquele momento, existiam pessoas que batiam as suas janelas, que batiam as suas portas, porque não queriam ouvir esse Evangelho de Cristo Jesus. Aí quando você vê uma coisa dessa, e você chegar para alguém e falar, bom dia, posso conversar com você? E falar, some da minha frente, sai de perto de mim. Coragem, tu recebe isso no peito e fala, Senhor, eu vou continuar. E demônio manifestar na tua frente, porque a presença que está contigo é bem maior do que a que está com ele. Então que nós possamos, queridos, desenvolver uma relação com Deus, uma relação de intimidade, sabe? Entra no teu quarto, fala, Jesus, Senhor, olha para a minha vida. Aqui somos só eu e você, e eu sou assim. Eu sou assim. E para você eu não tenho como negar. Os outros eu posso. Para você não. Mas eu quero mudar. Eu quero ser corajoso. Eu quero falar do teu amor. Eu não quero ter vergonha de te anunciar no meu trabalho. Eu não quero ter vergonha de te anunciar na faculdade. Não quero ter vergonha de falar do teu amor na escola. Não quero ter vergonha de falar para os meus amigos. Muito menos para o meu vizinho que mora do meu lado. Há 30 anos eu nunca falei de ti para ele. Me dá coragem, Senhor. Me dá coragem, Senhor. E você vai ouvir, vou te enviar. Toque para ele. Criando uma relação com Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Jesus.